Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O mestre pergunta por que ela está recusando, e ela responde: Luo Zhen me salvou. Eu desejo ficar com ele e recompensá-lo por isso. Além do mais, ele parece ter se tornado muito mais forte no último ano. Acredito que treinar com ele será benéfico para mim. O prota diz: Mu Ming Shui, você... Então o mestre Shen ri e fala: Você parece uma garota esperta e esforçada. Bom, você pode decidir sobre governar a cidade Huatian uma vez que tenha completado sua viagem. Ela agradece. Muito obrigado, mestre Shen. O prota olha para ela e diz: Eu sei que você deseja viajar e treinar, mas precisa estar pronta para enfrentar grandes perigos ao meu lado. Ela, dando uma piscadela, responde: Claro, mas não serei um empecilho para você. Definitivamente encontrarei uma chance de ajudar. Apenas espere e veja. Então, é mostrado o templo Shuhua. O prota pensa: Já faz meio mês que pedi emprestado este espaço aqui do mestre Shen, mas não sinto nenhum progresso com o golpe matador de Deus. A particularidade do golpe matador de Deus é o abandono de todas as emoções. Apenas nessas circunstâncias, o perfeito golpe matador de Deus pode ser usado numa luta contra aqueles que estão verdadeiramente no reino dos deuses. Mas é muito difícil para a maioria das pessoas alcançar o estado de abandono total das emoções, a menos que tenham algo para colocar no lugar delas, ou talvez apenas se coloquem temporariamente dentro de um estado que permite executar o lendário golpe perfeito. Mas que método Yujian Bhagavan usava? No passado, fui à Montanha das Espadas Assassinas depois de aprender a vontade absoluta da espada. Agora sei que a espada no cume da montanha era a espada matadora de Deus de Yujian. Talvez eu precise dessa espada para aperfeiçoar o ataque? Não. Atualmente sou incapaz de alcançar este estágio por causa da minha própria mentalidade, mas seria uma boa ideia se eu voltasse à montanha. O prota se retira do espaço de treinamento e a garota chega, chamando seu nome. Olha isso! Há 2 linhas divinas estelares escondidas dentro deste pergaminho. Eu coloquei o mapa dentro dele e isto criará uma visualização mais fácil do nosso caminho. Então, é mostrado os reinos e o mapa. Alguém diz: Eu chequei os detalhes sobre o reino Tongling e a posição do reino Yingluo. Vamos pegar este caminho que está mais perto do reino Tunnel. Se continuarmos para o norte, estaremos indo para o reino Yingluo. O reino Yingluo é tecnicamente território da União, embora perto haja muitas raças. Humanos são a facção mais forte, mas há demônios da noite e demônios convivendo lá. O prota questiona: Você conseguiu reunir essas informações em tão poucos dias? E ela responde: Sim, é muito difícil encontrar esse tipo de informação aqui. O prota então diz: Eu estava apenas indo conforme as coisas acontecem, não sou de planejar muito, mas realmente é melhor que você reúna as informações. Ela sorrindo responde: Eu disse que ia ajudar, mas sair assim que terminarmos de fazer as malas. Ele concorda. Certo. Então, é mostrado eles partindo de cavalinho. Chegando ao reino de Yingluo, cidade Zeji, a garota diz: Esta é a cidade Zeji, a cidade comercial. Dizem que muitas raças estabeleceram postos comerciais aqui, e há centenas de diferentes etnias no local. O prota agradece. Eu entendi, obrigado. E pensa: Eu pensei que o tesouro secreto estaria em algum lugar isolado, não em um lugar movimentado como este. Por que Ai He escolheu esse local? Fica muito fácil de sua informação ser vazada aqui. Caminhando pela cidade, as pessoas observam o prota, enquanto a garota comenta: Ele parece estar encarando seu cavalo. O prota diz: Parece que devemos escondê-lo. Há outros espíritos bestiais dentro dessa sacola que não querem que o cavalo Fênix entre. Parece que é hora de fazer algo sobre isso. Então, ele deixa o dragãozinho sair. A garota olha para ele e diz: Que fofo. Mas o dragãozinho mostra as garras para ela e ela comenta: Isso parece muito feroz. O prota fala: Eu chamei você para dar algum espaço para ele. Eu decidi deixar você escolher na última vez, mas as coisas agora estão um pouco problemáticas, então preciso que você compartilhe o espaço. O dragãozinho olha bravo para o cavalo que se assusta, então o prota adverte: Eu não darei a você nenhuma comida se não me ouvir. E pensa:
Oh, espere! Por que estou tratando isso dessa forma? O dragão ancestral raramente comia qualquer coisa além da comida que Yukin preparava. Nunca foi alimentado nos reinos superiores também. Essa ameaça não é inútil para ele? O dragãozinho começa a chorar e entra no saco. O prota pensa, sério? Funcionou? Que estranho. Então, ele manda o cavalo para dentro também. Eles continuam caminhando pela cidade. A garota olha o mapa e aponta, dizendo: de acordo com o mapa, precisamos ir na direção daquela construção. Ele pergunta: mas que local é esse? O prota questiona: o que é esse local? Um homem responde: você não sabe? Esse é o local da seita secreta de Zhao Wu. O prota reage: seita secreta? O prota pensa: lembro que Bai Yuerong é a dama secreta da facção sagrada. Ela aparentemente se comunicava com a facção secreta dos reinos superiores também. Um homem diz: a facção Janovu é a maior das facções secretas da raça humana. Você está interessado em ingressar? E a garota diz: Luo Zheng, olha o que é aquilo. É mostrado uma esfera com líquido verde dentro e pessoas adorando. O homem diz: este é o objeto de nossa adoração, mas ainda está em um estado embrionário. Se todos devotarem sua mais sincera adoração, um milagre acontecerá e beneficiará todos os seres vivos. Ela questiona: será isso? E Shun comenta: que belo discurso. Isso está ali apenas para reunir o poder da fé. Tempos atrás, Yuanzhu Bhagavan reuniu a fé de incontáveis seres vivos para criar a espada Embryo. Aquela espada agora está classificada em segundo lugar no Monumento dos Tesouros do Universo. Eles estão tentando o mesmo truque para criar uma segunda espada Embryo. E o prota diz: eu lembro de Feng Nianyun falar algo sobre isso antes. O que significa que o orbe ali no meio é a espada Embryo. Shun balança a cabeça em negação, dizendo: aquilo é apenas um recipiente para reunir a fé. Mas o líquido verde dentro é o poder da fé que eles reuniram ao longo dos anos. O prota diz: entendi. E percebendo algo, ele diz: então aquele povo está sendo enganado e usado. O saco de bestas começa a flutuar. O prota o agarra, dizendo: ei, fique quieto, não é hora de sair. O dragão reclama. E o dragão na mente do prota diz: o dragão ancestral sentiu a presença de comida. E o prota pergunta: comida? Que comida? Eu lembro que o dragão ancestral nasceu da fé também. Não me diga que é daquela fé. E o dragão responde: correto. O prota suspira, dizendo: mas eu não posso deixá-lo ir lá comer. Há muitos artistas marciais aqui no reino do Estado de Deus. Se eu tiver que lutar com eles, isso seria... O dragão diz: na verdade, no estado atual do dragão ancestral, um artista marcial comum não seria capaz de machucá-lo. Ele encontrará sua própria maneira de consumir o poder da fé, se você deixá-lo sair. O prota pensa: este globo parece ser um tipo indestrutível de recipiente. O dragão ancestral pode mesmo absorver o poder da fé daí de dentro? Ele se vira pensando: mas estou aqui apenas pelo tesouro secreto do reino Yingluo. As coisas podem ficar ruins se houver problemas. O guarda diz: afaste-se. E o prota responde: o quê? O guarda diz: você observou o objeto de adoração muito de perto. Como pode se recusar a juntar-se a nós? Isto é um sacrilégio. O prota olha com desgosto e diz: você disse que isso é o poder da fé? Eu não desejo perder meu tempo para ajudar algum vagabundo a criar outra espada Embryo. O guarda retruca: seu pirralho! E aponta, ordenando: rápido, capturem aquele herege. Nós devemos queimá-lo até a morte. A garota intervém: o que você está fazendo? Nós apenas paramos aqui por um tempo. O prota estica a mão, dizendo: não adianta argumentar com eles. Ele retira a espada, declarando: certo, isso não funcionará. Certamente não. Então os homens avançam e ele ataca. Em seguida, guarda na espada e sai distribuindo socos, acertando um dos homens e depois os outros dois guardas, lançando-os contra as paredes. O prota observa o homem saindo e pensa: o que diabos é isso?
Estou usando 8.000 escamas do dragão. Não há como eles escaparem ilesos. E a garota diz: Luo Zheng, olhe. Eles estão feridos. Mas parece que algo está controlando eles. O prota observa e percebe que a fé os controla pensando: eles estão controlando outros usando o poder da fé? Bem sórdido. Então ele abre o saco de bestas para o dragãozinho sair e diz: é a sua vez agora. Dê-nos uma mão aqui. O dragão vai direto até o recipiente. A garota comenta: este não é o carinha de hoje mais cedo? O que ele está fazendo? O dragão começa a pular em cima do recipiente. Um homem exclama: o quê? Há uma besta imunda em nosso objeto sagrado. Tirem-na de lá. Eles gritam: suma, vá embora, enquanto atacam o dragão, que desvia facilmente. O dragão continua pulando e dá uma cabeçada no objeto sagrado, que começa a rachar. As pessoas ao redor exclamam apavoradas: oh, meu Deus! O dragãozinho absorve a energia da fé, deixando os homens boquiabertos. Um deles exclama: ele destruiu o nosso objeto de adoração. Matem-no. Eles começam a atacar o dragãozinho, que desvia dos golpes sorrindo. O prota, observando os soldados caindo desmaiados, aproveita a situação, puxando a garota para fora e dizendo: essa é a nossa chance de dar o fora daqui. Então ele avista uma floresta e sugere: há poucas pessoas ali, vamos? Eles adentram a floresta seguidos pelo dragãozinho. A garota, olhando para o dragãozinho, comenta: esse carinha conseguiu escapar de tantas pessoas assim, ele parece muito forte. O que aconteceu lá atrás? O prota explica: alguns guardas lá estavam sendo controlados pelo poder da fé. Eles entraram em colapso, uma vez que o poder foi drenado, e com isso pudemos escapar. Ela responde: entendi. O prota observa uma árvore extremamente grande e diz: só notei agora aquela grande árvore no meio da cidade. Não me diga que... Sua fala é interrompida por alguém que diz: correto, este é o território dos demônios da noite. Parem, humanos. Estas são as terras sagradas de Jizu, dos demônios da noite. Qual o seu propósito aqui? O prota abre as mãos e responde: estamos com problemas e queremos nos esconder aqui um pouco. A mulher aponta para o prota e exclama: sem desculpas grosseiras, eles definitivamente são espiões, peguem-nos. A outra concorda: entendi. A garota tenta explicar: mas realmente nós somos... Antes de terminar, a outra ataca com a lança. O prota se coloca na frente, segurando a lança com 2 dedos. A demônio da noite que atacava pensa, impressionada: ele realmente parou minha lança com apenas 2 dedos? Que força é essa? A garota diz: vamos embora, nós não queremos causar problemas. O prota concorda, dizendo: sim, mas de repente ouve uma voz em sua mente, é Shun, que diz: espere, não vão. Eu tenho algo para pedir a vocês. Preciso entrar nesta terra sagrada para destruir as outras 2 estátuas que estão no topo daquela árvore. Tenho um plano. O prota, segurando a mão da garota, diz determinado: certo, vamos com tudo. Enquanto ela protesta, confusa: ei, nós não estamos indo embora, estamos entrando. O prota segue em frente enquanto alguém exclama: me espere aqui, eu tenho algo para fazer lá em cima. A demônio da noite de cabelos rosas, percebendo a situação, diz alarmada: oh, não! As estátuas dos nossos deuses estão lá, parem-no! O prota age rapidamente e começa a destruir as estátuas. A demônio da noite reage indignada: como você ousa fazer isso? Eu nunca o perdoarei. Ela ataca o prota, prendendo suas pernas com uma corrente. O prota pensa, frustrado: merda, não consigo mover minhas pernas. Ela é uma artista do reino do estado de Deus. Usando a espada e a técnica Deus das Sombras, o prota lança sombras contra ela. Ele exclama: esta é certamente uma lei do trovão de nível 5. Shun, fiz o que você pediu, mas estarei encrencado se você não aparecer agora. Então Shun se materializa, defendendo o prota. A demônio da noite, ao vê-la, diz surpresa: esta é... E a outra completa: é a nossa Lorde. Eles exclamam em uníssono: Sua Majestade! Shun se aproxima da garota e pergunta: qual é o seu nome? Ela responde:
Eu sou Ling Lan. Shun explica. Fui eu que ordenei a ele que destruísse as estátuas. Fiz isso para que as outras duas não percebessem minha presença aqui. Tenho apenas um propósito. Desejo que todos vocês jurem lealdade diante da minha estátua. Um dos demônios da noite, relutante, questiona. Isto é, e a demônio de cabelo rosa pondera. Nós estaremos traindo os outros lords se fizermos isso. Isso é realmente certo? A Shun diz. Eu sei o que estão pensando. Vocês acham que estarão em grande perigo se me derem apoio por causa da minha rixa com os outros dois lords. E ao jurarem sua lealdade a mim, equivale a traí-los, certo? E abaixando a cabeça, ela diz. Eu não ousaria. A Shun continua. Quando eu estava aqui antes, íamos muito bem. Éramos o segundo maior poder na área, atrás apenas dos humanos. Mas agora, parece que isso ruiu. Aposto que Yao Dao fez um expurgo neste lugar, prevendo meu retorno. Elas ficam pensativas, e a Shun continua. Yao irá debilitar os reinos com os quais tenho relação. Com o reino da Noite Eterna, o reino Inglor e os outros reinos próximos. Vocês não podem escapar do destino da entropia, mesmo se jurarem lealdade a ela. Mas eu estou aqui em pessoa para permitir a vocês o retorno de um passado de glória. Então, irei perguntar mais uma vez. Vocês escolherão a mim ou a ela? A de cabelos rosas diz, nossa Lorde é nossa glória, e a glória é o nosso destino. Devemos proteger nossas terras do massacre eterno. Em uníssono, eles berram, nossa Lorde é nossa glória, e a glória é o nosso destino. A Shun, feliz, enquanto a de cabelos rosas diz, Sua Majestade, quais são suas ordens? A Shun responde, eu preciso que você encontre uma pessoa no reino da Noite Eterna e lhe entregue este pergaminho. Ela fica pensativa. O reino da Noite Eterna é o reino pessoal de Sua Majestade. Isso significa que ela tem altas expectativas em relação a mim. Eu devo ter sucesso, não importa a dificuldade que isso tenha. E ela diz, isso é tudo? Vocês podem dispersar agora, como desejarem. Eles exclamam. Ela diz para o Prota, estes são os pavilhões Avenca da Terra Santa de Jizu, e agora estão sob o meu comando. É melhor ficarmos aqui até a chegada de Ai-Hu. O Prota diz, certo. Então, a garota que o Prota tinha soltado lá atrás chega exclamando, Luo Zheng, o que está acontecendo? E o Prota explica, este é meu espírito de espada, Shun. Ela é também um dos lordes dos demônios da noite. Foi ela que sugeriu buscarmos o tesouro aqui, e eu lhe darei os detalhes assim que estivermos instalados. O Prota continua. Isto é mais ou menos o que aconteceu. Shun sabe mais sobre o tesouro do que nós e de como as coisas aqui estão complicadas. Então ela convocou alguns de seus súditos e fez deste lugar nossa estrada temporária. A garota diz, entendi. E o Prota pensa, embora eu tenha dito a ela apenas parte da verdade e pulado a parte de ajudar Shun a recuperar seu trono, ela é muito eficiente em buscar informações. Só espero que ela não descubra o que não deveria saber. Contudo, o mais importante para agora é continuar treinando. Só assim poderei ser útil ao procurar pelo tesouro. Desde que confrontei a sorte devorando a víbora, ela foi ampliada. Com isso, ficou mais fácil para mim usar as estrelas. Contudo, o Prota questiona. Por que minha energia do caos primordial não está se desenvolvendo, mesmo com o aumento da minha sorte e nível de cultivo, e com minha compreensão do poder das leis melhorando? O dragão responde. A liquefação da energia genuína só ocorrerá se você a comprimir ao limite. Porém, você precisará de uma quantidade suficiente dessa energia para que isso aconteça. O Prota diz, mas a energia primordial do caos é diferente da energia genuína e muito mais difícil de produzir naturalmente. Eu não posso absorvê-la de fontes externas. A taxa que meu corpo produz é muito baixa. O que devo fazer? O dragão pondera. Não tenho uma ideia concreta, mas tenho uma teoria. Você poderia usar o punho divino do demônio do céu. Acho que valeria a pena tentar. O Prota, um pouco perplexo, pergunta, punho divino do demônio do céu? Ele lembra que a energia criada pelo punho divino do demônio do céu é única,
capaz de devorar a energia genuína e utilizá-la. Pegando uma pedra de energia, ele pensa: talvez isso funcione com a energia primordial do caos também. Vamos tentar. Após algum tempo, sem sucesso, o prota suspira. Parece que não é fácil combinar a energia genuína com a energia primordial do caos. Mas, quando a pedra se racha e uma energia surge, ele exclama, surpreso: eu apenas inseri um pequeno fio de energia primordial do caos na energia genuína, usando o punho divino do demônio do céu. Por que isso aconteceu? O que são aqueles pontos estranhos se formando no teto? As energias começam a estourar e o dragão alerta: eu sei o que está acontecendo. Rápido, absorva sua energia primordial do caos, senão este prédio inteiro vai colapsar. O prota rapidamente absorve a energia e o dragão explica: se você usar a energia demoníaca para controlar a energia primordial do caos, não só será capaz de devorar a energia genuína, mas também qualquer outra matéria. O prota questiona: então, eu só preciso deixar a energia primordial do caos consumir matéria e poderei dissolvê-la depois que tiver o suficiente acumulado no meu corpo? Vou tentar consumir o máximo de lixo inútil e deixar que se dissolva. Ele começa a absorver um monte de lixo que tinha consigo. Um mês depois, o prota exclama: incrível! As energias primordiais do caos finalmente se dissolveram. Então, alguém diz: Luo Zheng, eu já cheguei. Venha me encontrar no ponto marcado em seu mapa. A cena muda para a cidade de Zezi, numa zona residencial. O prota está lá com a garota, e eles entram no local. Alguns homens estão sentados, e um deles diz: Ai Hu, eu posso entender a vinda de um estrategista, mas por que você trouxe esses 2 fardos também? Ai Hu responde: não fale assim. Graças ao Luo Zheng, consegui escapar do reino da prisão. Portanto, ele definitivamente terá sua parte. O homem questiona: uma parte? Uma para você? Outra para o garoto estrategista? Quanto sobrará para nós, os 7 irmãos? Ai Hu, irritado, retruca: não seja ganancioso, já tínhamos um acordo. Você fica com 20%, Hao An com 30% e eu distribuo o restante. O homem exclama: você é só o guia. Que direito tem de ficar com metade do tesouro? Ai Hu responde: se acha que não mereço, vá lá por conta própria. O mausoléu de Ying Luo está logo abaixo desta cidade. Aposto que sabe como abri-lo. Um dos homens se levanta e interrompe: calma, pessoal. Não vamos brigar por detalhes agora. Sigamos o plano. Dada a complexidade do local, podemos discutir a divisão do tesouro depois de obtê-lo. Eles concordam em se mover assim que os preparativos estiverem prontos. O prota pergunta: quem são eles? Ai Hu responde: são alguns estudantes do Reino-Estado de Deus que encontrei. Eles são os irmãos Hou, artistas marciais. Sem eles, você, eu, Hao An e sua amiga, não teríamos chance. O prota diz: entendi, já fiz meus preparativos. Vamos sair assim que possível. A cena muda para eles chegando a um local. Diante de uma entrada, um dos homens diz: aqui é a entrada do mausoléu. Outro responde: sabemos. O problema é a trilha abaixo, que é difícil de navegar. É hora de você liderar, Ai Hu. Eles começam a descer as escadas, e Ai Hu manda parar. Por que parou? Pergunta um dos homens. Ai Hu, com um olhar de desgosto, responde: você acha que estaremos no mausoléu se continuarmos por aqui? Ele coloca uma runa na parede, ativando-a. A parede se quebra, revelando outro caminho. Este é o caminho correto, afirma Ai Hu. Em outro local, no lado oeste do reino de Ying Luo, terra santa de Yulan, um homem relata: alguém adentrou o mausoléu de Ying Luo hoje também. O homem no trono pergunta: qual a cultivação deles e de que raça são? O emissário responde: são humanos, ao todo 11 pessoas. O mais forte está no 7º nível do reino do Estado de Deus, enquanto os outros estão no reino do mar divino. O homem no trono ri e diz: entendi. Coloquei vários mecanismos de monitoramento lá. Eles são bons,
já que conseguiram abrir a passagem. Vou mandar membros da nossa Terra Santa entrar. Ai-Hu explica. Dizem que um Bhagavan de outrora concebeu 9 métodos para abrir uma passagem no mausoléu. Cada um corresponde a uma cabeça desta serpente. A cada entrada aberta, a cabeça correspondente desmoronará. Vocês terão apenas uma chance de entrar. Acontece que tem um método para abrir a 7ª boca. Ele se dirige à cabeça correspondente enquanto os outros observam. A garota olha para trás e, percebendo algo, se assusta e exclama: "O que é aquilo?" O prota coloca a mão no ombro dela e diz: "Deixe-me ver." Usando o super-olho, ele avista algo e fala: "Ai-Hu, quanto tempo até abrir a entrada?" Ai-Hu responde: "Só um pouco mais." O prota apressa. "Então se apresse, algo muito ruim está vindo." O outro homem, com um som de desgosto, ironiza: "Você acha que pode obter um tesouro secreto sendo tão covarde?" "Que piada! Ho-san, vá ver o que é." Ho-san, sorrindo, segue adiante, enquanto a garota, ainda assustada, murmura sobre o que se esconde nas sombras. Um dos homens pergunta: "Ho-san, você encontrou algo?" E lá na frente ele responde: "Não encontrei nada." Algumas pessoas são tão fracas que se assustam demais com nada. Ao ouvir isso, o grupo cai na gargalhada. Então, a garota comenta: "Parece que há algo de errado com aquela luz." O prota, observando, diz: "Se estou vendo direito, algo relacionado à lei da escuridão está suprimindo a luz." Enquanto isso, Ho-san está inclinado. De repente, uma pérola cai em sua mão. Um dos homens que ria agora fala preocupado: "Algo não está certo." Olhando para Ho-san, ele pergunta: "Por que parte do seu corpo está desaparecendo?" Ho-san, sorrindo, responde: "Está tentando me assustar, né?" Mas logo ele começa a gritar e corre em direção ao grupo. O prota então ordena: "Recuem!" Enquanto corre, o homem se transforma em esqueleto e cai no chão. Outro observa: "Aquelas são mariposas negras devoradoras. Há água do mundo inferior nessas passagens." As mariposas negras devoradoras são insetos extremamente perigosos que geralmente existem em forma de ovos. Mas elas emergem rapidamente e eclodem se sentirem a presença de qualquer ser vivo. 2 homens, em pânico, começam a correr gritando: "Corram!" O prota estende a mão e exclama: "Ei, não vão por ali!" Mas os homens caem, gritando, e se transformam em esqueletos. O prota, usando seu poderoso olhar, alerta: "Não voltem. Vejo apenas escuridão naquele caminho. Nosso caminho de volta parece estar bloqueado." Um dos homens, tremendo, pergunta: "O que vamos fazer agora?" Eles se dirigem para perto da entrada e alguém exclama: "Reúnam-se e fiquem próximos uns dos outros. Podemos recuar assim que Ai-Hu abrir a passagem." A guria diz: "Estou com medo." E o prota responde: "Não se preocupe, fique próxima de mim." Ele olha para cima e pergunta: "Ai-Hu, já conseguiu?" E Ai-Hu responde: "Apenas mais um pouco." Um dos homens abaixo, impaciente, exclama: "O que você está esperando? Por que está demorando tanto?" Subitamente um deles é atacado pelas mariposas. Outro, observando isso com pavor, lança fogo nelas. Um terceiro exclama: "O que você está fazendo? Por que atacou assim?" E o primeiro responde: "Todos nós morreremos se não fizermos algo." O prota pondera: "Por mais estranhos que esses insetos sejam, deve haver uma maneira de combatê-los. Talvez eles tenham medo de eletricidade." Na mente do prota, Shun comenta: "É inútil." E o dragão acrescenta: "A lei do trovão é inútil contra essas mariposas negras devoradoras. As faíscas que vocês criaram vão atrair mais delas." O prota questiona: "Então, o que devemos fazer?" O dragão aconselha: "Não façam nada precipitado. Esperem até Ai-Hu abrir a passagem." O prota insiste: "Mas com um enxame vindo na nossa direção?" Um dos homens grita o nome do companheiro que está sendo atacado, e o prota ordena: "Rápido! Para o topo da estátua!" Eles começam a correr, e ao chegar lá em cima, um deles diz: "Ho-ue, não vá! Você será morto também." O homem começa a chorar e o prota observa: "Elas estão vindo pra cá. O que vamos fazer?" Ai-Hu consegue abrir o portal e o prota exclama que ele conseguiu.
No portão, um portal se abre e eles se apressam para entrar. Contudo, as borboletas continuam seguindo-os. O prota, confuso, questiona: o que diabos está acontecendo? De repente, três energias surgem abruptamente. O prota percebe: alguém está usando uma técnica de teletransporte. E não é apenas uma pessoa. Surge então um demônio da noite, um humano e outro demônio. O demônio da noite, utilizando um fogo misterioso, ataca as mariposas. O humano, com um sorriso, comenta: realmente está aberto, mais uma vez. Quanto tempo faz desde a última? 100 de milhares de anos? O demônio responde: 100 de milhares de anos. Eu era uma criança, então. E a demônio da noite acrescenta: há muitos anos um dos nossos lords entrou neste lugar. Imagino que benefícios podemos obter desta vez. Ativando seu poder, o demônio declara: quem se importa, vamos apenas entrar. Eles então eliminam todas as mariposas. Ai-Hu, surpreso, pergunta: quem são vocês? O prota, impressionado, observa: incrível, eles acabaram com aquelas mariposas em um instante. Parece que estão no reino nível Deus. Um homem, chorando, exclama: por que não vieram antes se são tão capazes? Meus irmãos morreram por nada, então? O demônio, irritado, faz um som de desgosto e ameaça: como ousa falar assim comigo? Ao apontar um dedo, ele lança um poder, mas uma barreira surge para proteger o homem. O humano intervém. Coruja da noite. Não foram as 3 terras santas que chegaram a um acordo de não matar quem abriu o mausoléu? Seja qual for a raça. O demônio faz outro som de desgosto e o homem afirma: vocês devem estar prontos para morrer no momento em que decidiram entrar neste local. Nós, artistas marciais, somos constantemente testados pelo mundo. Vocês devem saber disso. Esta é uma rara oportunidade. Há centenas de milhares de anos que o mausoléu foi aberto. Vocês devem agarrar essa chance. O homem, cumprimentando o cara, diz: mestre, todos estão aqui. Ele então afirma: bom. Ai-Hu comenta: parece que eles vieram preparados. Eu estava sendo usado por eles, maldição. O prota diz, tranquilizador: tudo bem, nós temos uma chance se eles não fizerem nada contra nós. O demônio olha para eles e zomba: vocês, lixos, tentando entrar no mausoléu antes de nós, demônios? Em seguida, ele conjura seu poder sobre o grupo. O prota treme enquanto a garota diz: eu não posso me mover. Ai-Hu exclama revoltado: seu maldito! O prota pensativo fala: eu posso me libertar se usar o poder das escamas do dragão, mas, considerando que há senhores do reino aqui, não conseguiremos muita coisa. Shun aconselha: ignore-os, Luojang. Só precisamos seguir em frente. Podemos começar assim que você atravessar aquela barreira amarela. O prota concorda: certo. Então, ele se lança com raios emanando de si. O demônio, surpreso, pensa: alguém, no estado inicial do mar divino, conseguiu se libertar? Com um gesto, ele ordena: pare. O prota, percebendo o poder restritivo do demônio, ativa 10.000 escamas do dragão, despertar, e avança com tudo. O demônio questiona, atônito: como ele possui uma explosão tão poderosa de força? O prota, então, destrói a barreira e começa a cair, pensando: eu não consigo voar? Ele pergunta a Shun: o que você está vendo? Por que eu não consigo voar aqui? Ela se materializa e diz, tranquilizando-o: relaxe. Você não morrerá de uma queda. Esta é apenas uma surpresa para você. Ele questiona: surpresa? E ela explica: sim, aqui é onde realmente começa o mausoléu. Bem-vindo ao Abismo de Samara. Eles caem e o prota pergunta: Abismo Samara? Ao que ela responde: correto, o abismo foi criado por um Bhagavan ancestral. Dizem que ele o fez para encontrar alguém digno de ser seu sucessor. Então, o prota comenta: entendi, acho que vou apenas deixar o corpo cair então. Mais à frente, ele avista algumas plantas. Ela adverte: mantenha sua guarda, o primeiro teste do Abismo Samara está logo ali.
Eles acabam ficando presos, incluindo o prota, que questiona: o que são essas coisas? Shun responde: são os chicotes da punição. O prota começa a cortá-los e pergunta: precisa de ajuda? Mas Shun, cortando-os, diz: claro que não. À medida que descem, encontram a garota toda presa. O prota a liberta, e ela agradece, questionando: por que você não escapou usando sua lei do gelo? Ela explica: é muito doloroso ser enrolado e açoitado por essas linhas. Mal pude usar minha energia genuína. Nesse momento, Ai-Hu comenta: parece que o mesmo aconteceu com a maioria deles. Só podemos seguir em frente porque somos incapazes de voar e o caminho parece ser bastante difícil. Continuando a descida, o prota diz: ao pular deste lugar, você completará o desafio. Shun acrescenta: ao pular deste lugar, você completará o primeiro estágio. Não é possível ver o fundo do abismo. Você precisa passar por cada um dos acessos para obter os benefícios. Ao completar cada acesso, você obtém uma parte dos tesouros do Bhagavan ancestral. Eles pulam, e o prota pergunta: entendi, qual é o próximo acesso? Ela responde: a vertente das lâminas. O prota passa pelo desafio. A garota observa: sério? O número de lâminas está aumentando. Shun confirma: a quantidade de lâminas só vai aumentar. Retornarei para dentro do seu corpo para lhe dar algum espaço. Fique de olho na parte de cima. Eles estão vindo também. Enquanto caem, um deles grita. O prota observa e pergunta: Shun, o que são essas esferas de luz púrpura? Ela explica: são as linhas de Deus. Você pode pegá-las com a mão, mas será enviado para a entrada assim que ativá-la e não poderá voltar para cá. Mas você pode usá-las se estiver enfrentando um grave perigo. O prota pega uma e comenta: é melhor não usá-las então. Eu não quero ser cauteloso apenas porque existe uma saída. Mas a área lá embaixo está ficando cada vez mais estreita. Se muitas pessoas lutarem por espaço. Nesse momento, um demônio se aproxima do prota, sorrindo. Ele tenta acertá-lo com um chifre e ri, dizendo: saia do meu caminho. O prota reage com um soco, quebrando o chifre do demônio, que pensa surpreso: o quê? Meu chifre de caveira é um acessório de segundo nível divino. Nem mesmo um monstro poderia sobreviver a isso. Como um humano o quebrou dessa maneira? Ele se vê de costas para as lâminas e, assustado, exclama: merda! Outro demônio grita: salve-se usando as linhas de Deus! O primeiro demônio utiliza a linha e desaparece. Enquanto continuam caindo, alguém exclama: eu não aguento mais, vamos sair daqui. Eles começam a usar as linhas para escapar. Ai-Hu comenta: pelo menos encontramos você. Hou-Da já escapou usando a linha de Deus. Dizem que a plataforma abaixo é a primeira recompensa do abismo Samara. Ao chegarem em um local, um homem observa: os tesouros estão logo à frente, mas só a sua capacidade dirá se você pode obtê-los. Outro avista algo e diz: vejam lá. Eles veem uma planta extremamente grande. A semente da árvore do mundo, alguém exclama. É explicado. Dizem que a árvore do mundo é capaz de se fixar dentro do artista marcial, aprimorando rapidamente seu centro de energia. É extremamente rara no cosmos, trazendo grandes benefícios para quem consegue incorporá-la ao seu corpo. Para nós, lords do reino, o mundo dentro do nosso corpo já se formou. Vamos dar essa chance à nova geração, diz um deles. Ai-Hu questiona como alcançar o cume da árvore. Parece haver um túnel de vento ali, cada um levando a uma plataforma diferente, ele observa. Rindo, um homem se pronuncia: hora de fazer o meu movimento. Ele salta, sobe e lá em cima, agarra uma planta. Consegui a flor da origem que procurava. Agora, vou tentar alcançar a semente da árvore do mundo. Ele salta com força, quase alcançando a semente e ativando seu cristal na testa. Ele está bem perto da semente. Será que consegue? Comentam os observadores. Infelizmente, ele falha e cai na plataforma. Parece que temos apenas uma chance aqui. Usem-na bem, diz um homem que observa. O demônio se pronuncia: é minha vez. Mas assim como o outro, falha e cai. Uma demônio da noite se aproxima.
Deixe-me tentar, diz ela, usando um poder para revelar as correntes de vento. Ótima ideia. Vamos usar vapores coloridos para descobrir as rotas, sugere outra pessoa. Shun, observando, comenta. Parece que nenhuma delas leva ao topo. Alguém se preparou para isso. Bem, não foi suficiente. Prota então fala. Vamos tentar pegar aquela coisa. Você tem algum plano? Ela responde. Claro, este é um dos nossos objetivos aqui. Vou explicar como fazer em instantes. O Prota concorda, e a moça diz. Luo Zheng, também farei uma tentativa, mas a semente pode estar fora do meu alcance. Contudo, vi algo bom também. O Prota responde. Sim, é uma decisão sábia. Ela tenta e alcança uma flor, a lótus de gelo, e volta satisfeita. Essa lótus de gelo é muito benéfica para aprimorar minha técnica de gelo. Já está ótimo, mesmo sem a semente. Um demônio, observando, faz uma expressão de desgosto. Eu estava de olho na semente e não notei isso. Ofereço 10 jades de energia genuína pela lótus agora, diz ele. Você está basicamente tentando me roubar? Eu recuso, ela exclama. O demônio joga as pérolas e retruca. E daí? Estou te dando isso. Ai-Hu intervém. Ei, qual é o seu problema? O demônio responde. Garoto, sou um artista marcial no reino estado de Deus. Quero apenas essa lótus de gelo. Quer morrer? A moça preocupada diz. Ai-Hu, não quero causar problemas para você. Talvez devêssemos entregá-la. O Prota, pensativo, e Shun discutem. Diga à garota para dar a lótus de gelo para ele por enquanto. Vamos focar em pegar a semente antes de ajudá-la a recuperar a lótus, sugere Shun. De forma sombria, Prota concorda e diz à garota. Entregue a lótus de gelo por enquanto. Vou recuperá-la para você mais tarde. Ela aceita. Certo, se você diz. Prota se vira para Ai-Hu. Deixe isso comigo. Deixe Xinshui dar a lótus por enquanto. O outro acata. Bom, já que você está dizendo. Após ela entregar a flor, Prota pergunta. Podemos obter a semente? Shun orienta. Sim, pule para a plataforma à direita. Depois mude de plataforma seguindo minhas instruções. O Prota segue as orientações. Pule à direita, agora troque pela da esquerda. Um demônio da noite questiona. O que ele está fazendo? Os vapores mostram que as correntes de vento seguem uma rota e nenhuma delas leva à semente. Outro comenta. E nós não podemos voar aqui. Ele pode acabar morrendo. Um terceiro acrescenta. Algo não está certo. Ele deveria estar caindo agora. Mas Prota começa a flutuar, surpreendendo todos. Mas ele está levitando no ar, conclui um deles. O Prota diz. Então esse é o caminho certo que leva à semente da árvore? Ela responde. Correto. Eles pensaram que esta rota era um beco sem saída quando a fumaça se dissipou do caminho da semente. Mas este é, na verdade, o verdadeiro ponto de partida. Quando estive aqui há tempos atrás, usei o mesmo método para tentar encontrar um caminho. Só depois de usar as fumaças coloridas no final de cada caminho é que percebemos que esses túneis estão dispostos em ordem. E ela diz, este é o lugar, pule. O Prota segue as instruções, conseguindo chegar na semente e pegá-la, caindo no chão. Então, um demônio aparece e lhe diz, Garoto, eu vou te comer vivo se você usar e engolir isso. Me dê essa semente. Com um olhar sombrio, o Prota responde, Você acha que pode falar com as pessoas do jeito que quiser? Posso muito bem lidar com você agora. O demônio, extremamente irritado e tirando 2 machados, exclama, Sangue dos macacos gigantes! E ataca o Prota, que saca da espada. O humano observa essa espada e diz, a espada das sombras e da tempestade. Esse garoto é do Palácio do Céu e o Miau. Aquela era a antiga arma do Xiao Daolai. O demônio ataca dizendo, raiva da terra, destrua o céu. O Prota se abaixa, esquivando-se, e passa, cortando a cabeça do demônio. Os outros observam espantados, e um deles diz, foi morto em apenas um golpe? O Prota, recolhendo os tesouros do demônio, pega a flor e diz, aqui eu prometi que ia te devolver. A garota fica toda radiante e agradece. Enquanto isso, um demônio diz, por que você? Mas é interrompido por um humano que diz, acalme-se,
Já conversamos sobre isso antes. Ninguém pode agir ou interferir se aqueles que obtiveram os tesouros estiverem lutando entre si. E o humano pensa: o reino, Engló, carece de recursos em comparação com as outras terras sagradas dos 13 palácios devido à sua posição. Posso conseguir alguns benefícios com um Palácio Céu e um Miau se proteger esse garoto. O pessoal, utilizando as correntes, consegue seus tesouros. Ai-Hu diz: isso deveria ser mais ou menos tudo. Vamos para a próxima área? Então eles descem e o Prota pergunta: o abismo do Samara realmente não tem fim? Quanto tempo vamos cair assim? Shun responde: não há fim para isso, mas como o nome indica, seu criador usou algum método especial para ligar as duas extremidades desse abismo e formar um looping. Você pode cair, você pode sentir que está caindo, mas na realidade está girando dentro de um círculo. O Prota comenta: interessante. Quantos estágios você conseguiu naquela época? Ela responde: 4. Desisti porque os desafios depois eram muito perigosos. Você apenas passou pelo segundo estágio. Ainda assim, não são exatamente iguais aos da minha época, porque as coisas e os desafios são diferentes a cada vez. Mais abaixo, eles veem um monte de gelo e ela adverte: esta é a punição do frio extremo, cuidado! O corpo do Prota começa a pegar fogo, mas o fogo é dissipado. Ele exclama: o quê? Esse frio conseguiu apagar o fogo que criei usando a energia do caos primordial? Observando-a, ele diz: parece que ela quase não foi afetada. Então, aqueles que praticam técnicas de gelo estão em vantagem aqui. Quando o Prota olha para frente, ele exclama ao ver uma estaca de gelo: maldição! O frio está prejudicando minha mobilidade, e eu preciso me esquivar desses cristais de gelo também. Alguém ri e um homem pergunta: o que é essa voz? O Prota vê vindo em sua direção sua irmã e diz surpreso: Luoyan? O Prota diz: Luoyan e pensa: estranho. Eu tentei encontrar Luoyan usando o emblema do grito e ela nunca respondeu. Ou ela está fora do universo, ou não pode responder porque não possui o emblema. Mas por que ela apareceu aqui? Retirando sua espada, ele pensa: não me diga que há algum tipo de espírito maligno? As pessoas ao redor exclamam: fiquem alertas! Encontramos espíritos da neve. Eles podem iludi-lo para assumir o controle do seu corpo. O Prota observa enquanto ela ri e ele lembra: olhe para esse pergaminho. É algo deixado para trás pelo único estudioso da nossa família. É um desperdício deixá-lo em um canto como este. E pegando-o diz: está abandonado porque o mundo é controlado por artistas marciais, mas essas escritas são muito interessantes. Vamos pendurá-las em algum lugar? Em seguida, são mostrados os dois se divertindo em cima do telhado. O Prota diz: não, você não é ela. E dando uma espadada no meio, acrescenta: foi uma ótima experiência. Eu até gostei, mas não tenho escolha a não ser matar você. Cortando um monte de gelos, ele voa e diz: obrigado. Dentro da mente do Prota, o dragão pergunta: Shun, por que você não avisou Luogen? Ele poderia ter evitado tudo isso. E ela responde: bem, era uma escolha dele. Ele sentia muita falta da sua irmã, e eu tinha confiança de que ele iria escapar da ilusão. O Prota, preocupado, diz: eu me pergunto como os outros estão se saindo, e assustado, exclama: que diabos, ele está completamente dominado pelo espírito da neve, não é mais humano, mate-o. Utilizando um poder sombra da tempestade, ele ataca o homem e exclama: Mu Ningxue, você está bem? Ela, quebrando algo, diz: ah, estou bem. O Prota pergunta: o que é isso? E ela explica: eu estava preocupada em ficar encantada pelo espírito da neve, então formei uma ponta de gelo usando energia genuína. Eu a preparei para explodir, caso não derretesse depois de um certo tempo. O Prota comenta: foi uma decisão inteligente. Vou checar os outros. Ela responde: certo. E então é mostrado um grupo deles possuídos. Ai-Hu pergunta: vocês dois estão bem? Mal consigo sair. Por sorte, tenho a marca imortal do portão de Jade. Outro personagem observa: olhem, a segunda plataforma está logo abaixo. Vamos dar uma olhada.
O prota para na plataforma, enquanto alguns caem com tudo. Ele olha para cima e adverte: cuidado com os pés, o chão aqui é escorregadio. E agora, o que há dentro deste segundo túnel? Shun responde: tesouros antigos deixados pelo ancestral Bhagavan, mas eles não são nada de especial em comparação com os containers divinos modernos. Eu também logo parti, depois de uma curta estadia aqui naquela época. O prota observa uma espada fincada e questiona: o que há com aquela espada? Por que está incrustada no chão? Estranho. Ele pega de espada e puxa, causando uma explosão. Olhando, diz: isso? E percebe que a espada estava fincada na cabeça de um robô. Ele comenta: um fantoche? É um fantoche de aparência estranha, completamente diferente de tudo que eu já vi antes. Nem sabia que existia algo assim. Do que é feito e como eu uso isso? O fantoche pergunta: você tem? E o prota, surpreso, diz: isto está vivo? O prota observa pensativo o fantoche e diz: o que esse fantoche deseja? Ele coloca o fantoche no chão, relembrando: lembro-me de quando Dang Zheng-He controlava seu próprio fantoche. O poder dos seus fantoches vem de sua energia genuína. E diz: este compartimento na parte de trás parece ter o tamanho certo para uma jade de energia genuína. Então, o prota coloca a jade e o boneco acorda dizendo: estou vivo mais uma vez, não posso acreditar. O prota pergunta: quem é você? E ele responde: sou o lendário Lian Shenzi. Vocês nunca ouviram falar do meu nome? E o prota diz: não. O demônio pergunta: Lian Shenzi? Quem é esse? E outro personagem questiona: alguém conhece? O prota pergunta: quem é essa pessoa? Vocês três sabem algo sobre ele? Os três negam. E o robô retruca: como vocês não podem saber sobre Lian Shenzi? Sou o melhor mestre de armas do cosmos. Os jovens hoje estão tão desinformados. Vão para casa e perguntem aos mais velhos. Alguém comenta: que idiota fez esse fantoche? E o demônio observa: é raro encontrar um fantoche falante, mas esse eu não iria querer. O prota pergunta: você disse que é um ferreiro, então que tipo de arma você criou? E ele responde: você não vê? Eu fiz todas, elas são todas minhas. Ele olha e diz: o quê? Por quê? Porque todas estão mortas. E um personagem questiona: como podem os vasos divinos estar vivos? Esse fantoche é definitivamente insano. Outro acrescenta: aquela pessoa desperdiçou sua jade de energia genuína ao ativá-lo. O prota coloca a mão na cabeça, pensativo, e o dragão diz: ignorem os comentários. Este marionete não é maluco. Embora eu não saiba nada sobre forjar, meu quarto irmão é um ferreiro especialista entre os dragões genuínos. Ele acredita que cada vaso divino que cria tem sua própria alma. São como seus filhos. E quando a essência celestial dentro do vaso divino se esgota completamente, eles não são tão eficazes quanto antes. Então, em certo sentido, estão mortos. O fantoche, observando uma arma, diz: esta adaga pode ser apenas um vaso divino de segundo grau, mas eu inseri energia divina e a estabilizei usando linhas divinas. Embora a energia divina interna diminua gradualmente, a taxa é muito mais lenta do que o normal. Deveria levar pelo menos 300 milhões de anos para que a energia fosse completamente drenada. No entanto, não há nenhum vestígio de energia. Quanto tempo se passou? Um homem comenta: 300 milhões de anos? Aquela marionete maluca está falando bobagens de novo. O prota diz: não importa se o que você diz é verdade, mas muito tempo já se passou. Mas há algo que eu não entendo. Por que você é uma marionete agora? E o fantoche responde: o que você sabe? Um ferreiro de armas tem uma vida útil muito mais curta comparada aos artistas marciais. Meu corpo de carne não era nada além de uma concha, então eu criei este corpo para continuar forjando. Impressionado, o prota diz: ele se transformou em uma marionete. Sua paixão pela forja é incrível. Você ainda deseja continuar forjando? Tenho uma forja. Gostaria de tentar? Ele pensa: há uma forja dentro da residência do imortal. Será difícil encontrar um ferreiro famoso para mim. Que tal trazê-lo comigo? Não importa se sua afirmação de ser o melhor é verdadeira, vale a pena tentar.
O fantoche responde: uma forja? Não existe forja no cosmos que possa me satisfazer, mas estou disposto a tentar. Onde fica? O prota diz: ah, é bem longe daqui. Ele estica uma bolsa dizendo: por favor, esperem um momento e entrem aqui. Quando o fantoche entra, ele exclama: por que estou armazenado junto com bestas espirituais? Eu sou um ferreiro lendário. Um homem diz: vamos continuar. E o prota concorda: certo. Eles pulam e Shun avisa: é a terceira rodada, cuidado. O prota cai e à sua frente uma demonite alerta: estão vindo, cuidado! Confuso, o prota pergunta: o que é isso? Enquanto os outros tentam se proteger, uma luz entra na testa dele, fazendo-o gritar. E o prota pensa: merda, é energia maligna. Isso afetará muito a mente se você for forçado a absorvê-la. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!